Imagine sentir a vida nascer dentro de si, em um mundo onde a fé era a única esperança e a dor era companheira constante. Agora imagine que esse filho não seria apenas mais um, mas aquele que mudaria o curso da história, desafiaria reis ou mesmo traria a salvação ao mundo. Essas foram as mães da Bíblia. Mulheres anônimas aos olhos do mundo, mas gigantes diante dos planos de Deus. Hoje, vamos adentrar os caminhos esquecidos da maternidade sagrada, onde cada lágrima tinha propósito e cada ventre era o início de uma profecia. Prepare-se. O que você está prestes a ouvir pode mudar a forma como você enxerga o papel de uma mãe, para sempre. Entre sombras e silêncios, a história de Joquebede se levanta como um grito de coragem em meio ao desespero. Imagine uma mãe sendo forçada a jogar seu bebê no rio para evitar que soldados do império o matassem. Era isso ou vê-lo morrer diante de seus olhos. Joquebede, mãe de Moisés, nos primeiros capítulos do Êxodo, não se limitou a obedecer o sistema. Ela arquitetou o impossível. Construiu um pequeno cesto de juncos, selou com betume e piche, e colocou seu filho nas águas do Nilo, não para perdê-lo, mas para salvá-lo. Seria esse o ato de maior fé já registrado por uma mãe? Quantas mães hoje enfrentam dilemas parecidos, onde proteger um filho exige o sacrifício do próprio coração? Joquebede não apenas salvou Moisés, ela o entregou ao plano divino. E por sua fé, Moisés foi encontrado pela filha do faraó, que, sem saber, confiou o bebê novamente aos braços de sua verdadeira mãe como ama de leite. Deus não apenas protegeu a criança, ele recompensou a coragem da mãe. Você teria essa fé, teria a força de entregar seu filho ao desconhecido, confiando que Deus cuidará? De Joquebede, caminhamos até Ana, outra mãe, cujo clamor rasgou os céus. Ana, descrita no primeiro livro de Samuel, era estéril. Por anos foi humilhada, desprezada, até que decidiu fazer um voto. Se o Senhor lhe desse um filho, ela o entregaria a ele por todos os dias de sua vida. E assim nasceu Samuel, o profeta que ungiu reis e marcou gerações. Ana não apenas desejava ser mãe, ela desejava cumprir um propósito. Seu ventre, antes vazio, se tornou morada de uma promessa. Ela cumpriu sua palavra, entregou Samuel ao templo quando ele ainda era menino. Que mãe faria isso hoje? Que coração seria capaz de renunciar ao próprio filho por algo maior? Ambas, Joquebede e Ana, enfrentaram tempos cruéis, sociedades que pouco ou nada valorizavam a mulher, especialmente a mãe. E ainda assim, suas ações ecoaram pela eternidade. São provas vivas de que a maternidade na Bíblia nunca foi passiva. Foi ativa, corajosa e profundamente espiritual. E você consegue ver a grandeza silenciosa da mulher que te criou? Se até aqui essas histórias tocaram seu coração, imagine o que ainda está por vir. As mães da Bíblia carregavam mais do que filhos no ventre, carregavam legados. Acompanhe os próximos relatos e descubra como outras mulheres, como Maria, Noemi e Rebeca, também foram pilares de fé em meio ao caos. Se essa história tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários. Entre os caminhos empoeirados da antiga Judéia e os sussurros que ecoavam nas colinas de Belém, uma jovem mulher ouvia em silêncio o chamado que transformaria o destino da humanidade. Maria, nome simples, comum, mas que hoje carrega o peso da eternidade. Quando o anjo Gabriel apareceu, ela não era rainha, nem profetisa, nem esposa de um grande sacerdote. Era apenas uma adolescente, prometida em casamento, com um coração cheio de temor e fé. E foi a ela que Deus confiou a missão mais sagrada da história: gerar o Salvador do mundo. Pense no que significava naquele tempo ser uma mulher grávida antes do casamento. O risco de apedrejamento era real, a humilhação pública inevitável. Ainda assim,
Maria respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Com essa simples frase, ela não apenas aceitou ser mãe de Jesus, ela abraçou o peso de uma cruz antes mesmo de entender o que era o Calvário. Que tipo de força vive dentro de uma mulher que se entrega por completo ao desconhecido? Quantas Marias vivem hoje, enfrentando julgamentos e rejeição, mas segurando seus filhos como verdadeiros milagres? Maria não teve um parto em hospital. Ela deu à luz em um estábulo entre animais e palha, com o cheiro da terra e o frio da noite como testemunhas. E mesmo ali, os céus se abriram. Os pastores vieram, os magos seguiram a estrela e o mundo nunca mais foi o mesmo. Maria segurava o próprio Deus em seus braços e mesmo assim continuava sendo mãe, trocando fraldas, amamentando, consolando o choro, ensinando as primeiras palavras. Não há nada mais divino do que o ordinário quando é feito com amor. Mas a vida de Maria não foi apenas glória. Ela o viu crescer, ensinar, curar, ser aclamado e depois traído, espancado, crucificado. Estava aos pés da cruz quando todos fugiram. Ela viu o filho que gerou ser tratado como criminoso. O que se passa no coração de uma mãe que vê o filho morrendo injustamente? Como não se despedaçar diante da dor? Maria não gritou, não se revoltou. Ela permaneceu. E esse silêncio, gritante, se tornou um símbolo de fé inabalável. Da ternura de Maria, voltamos nossos olhos a Noemi, uma mulher que enfrentou perdas inimagináveis. Seu marido, seus 2 filhos, tudo lhe foi tirado. Restaram apenas 2 noras e a fome e o luto. Ela não se considerava mais mãe nem mulher, apenas um vulto daquilo que foi. Não me chame mais Noemi, disse ela. Chame-me Mara, pois o Todo-Poderoso me tornou amarga. Mas uma de suas noras, Ruth, viu em Noemi algo que nem ela mesma via. Decidiu segui-la, amá-la, cuidar dela. Noemi, mesmo em sua dor, foi o ventre, simbólico de uma nova linhagem. Orientou Ruth, guiou seus passos e através dessa aliança nasceu Obed, avô do rei Davi. Noemi, que acreditava estar morta por dentro, tornou-se raiz de uma árvore genealógica que culminaria em Jesus. O que isso nos ensina sobre a maternidade, que ser mãe vai além do sangue, que o amor pode gerar vida mesmo na dor, que toda mulher que acolhe, ensina e protege é mãe. Você conhece alguma mulher assim? Uma que foi mãe mesmo sem ter gerado? Compartilhe sua história nos comentários. Sua voz pode inspirar outros corações feridos a enxergar propósito na dor. Entre as sombras da dúvida e a luz de uma promessa, outra figura silenciosa se ergue entre as páginas do Gênesis: Rebeca. Ela não foi apenas esposa de Isaque, filho da promessa. Ela foi mãe de 2 filhos gêmeos que travariam um conflito milenar, Jacó e Esaú, símbolos da luta entre a bênção e a primogenitura, entre o destino e o desejo. Mas Rebeca, com seus olhos atentos e coração ardente, viu além do que os olhos humanos podiam enxergar. Deus já havia lhe dito: o mais velho servirá ao mais novo. E mesmo sabendo disso, ela precisou agir, precisou escolher, precisou interferir. Rebeca arquitetou o plano para que Jacó, e não Esaú, recebesse a bênção de Isaque. Foi um ato ousado, perigoso e eterno. Muitos a criticam até hoje por sua interferência, mas que mãe assiste de braços cruzados enquanto vê o filho escolhido ser deixado de lado? Rebeca sabia que a promessa divina estava em Jacó, e ainda assim sofreu com o preço de sua decisão. Viu a família se dividir, o filho fugir, e viveu o resto da vida longe dele. Às vezes, defender a verdade tem um custo. E ela pagou esse preço com lágrimas silenciosas. Você já tomou uma decisão certa, que te custou tudo? Já defendeu o que era justo, mesmo sendo mal interpretado? Rebeca nos mostra que ser mãe
é, muitas vezes, agir mesmo sem garantias, amar mesmo sem recompensas e confiar que Deus fará o que prometeu, mesmo quando tudo parece desmoronar. Dessa trama densa, avançamos para outra história que quase se perde na poeira do tempo. A da mãe da mulher Ciro-Fenícia. Sim, uma mulher gentia, estrangeira, pagã aos olhos dos judeus, mas que entrou para a história por sua fé. Ela não tem nome, não tem linhagem, mas tem algo que nenhuma mãe pode perder: a esperança. Sua filha estava endemoninhada, sofrendo. Ela ouviu falar de Jesus e foi até ele, implorando cura. Mas Jesus, num primeiro momento, a rejeitou. Disse que não era certo dar o pão dos filhos aos cães. Uma resposta dura, chocante. Qualquer um teria desistido, mas ela não. Sim, Senhor, disse ela, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Com essa resposta, ela quebrou barreiras, rompeu tradições e abriu caminho para que a graça ultrapassasse fronteiras. Jesus se admirou da fé dela e sua filha foi curada. Você consegue entender o poder dessa fé? Uma mãe que, mesmo humilhada, permaneceu, que não desistiu até ver sua filha livre. Quantas mães hoje lutam assim, em silêncio, no joelho, no quarto escuro, na madrugada solitária? De Rebeca a Ciro-Fenícia vemos um traço comum: o amor que ousa, a fé que insiste, a coragem que não recua. Em todas essas histórias, Deus se move não apenas por causa das promessas, mas por causa das mães que se recusaram a deixar seus filhos afundarem. Existe poder em uma mãe que ora. Existe força em uma mãe que decide lutar. Será que você foi sustentado por uma oração que nunca ouviu? Quantas lágrimas derramadas por sua mãe se transformaram em livramentos que você nem percebeu? Já agradeceu a ela por isso? E então, entre as dobras do tempo e as páginas muitas vezes ignoradas das Escrituras, encontramos uma mulher que não apenas foi mãe, mas também salvadora de sua geração. A esposa de Manoá, mãe de Sansão. Seu nome não é mencionado, mas sua história reverbera nos bastidores do livro de Juízes. Ela era estéril, mais uma entre tantas na Bíblia, mas diferente de outras, foi visitada por um anjo que anunciou o nascimento de um filho consagrado, nazireu desde o ventre, alguém que começaria a libertar Israel das mãos dos filisteus. Imagine receber essa notícia. Um filho prometido, mas com exigências estritas, nenhum vinho, nenhum alimento impuro, nenhum corte de cabelo. A missão começou no ventre e a responsabilidade da mãe era total. Ela precisou ajustar sua vida por completo, antes mesmo de sentir o primeiro chute em sua barriga. Não bastava gerar, era preciso cuidar da promessa com rigor e santidade. Quantas mulheres hoje precisam abrir mão de seus próprios desejos para proteger um filho que carrega um chamado? Quantas já sentiram o peso de não apenas criar, mas formar alguém que nasceu para ser diferente, para se destacar, para confrontar? A mãe de Sansão representa aquelas que lutam não só contra os perigos do mundo, mas contra as distrações que podem roubar o propósito de seus filhos. Sansão cresceu, forte, temido, mas impulsivo. Tomou decisões erradas, se envolveu com mulheres perigosas, se afastou de Deus. E aqui, mais uma vez, a figura da mãe reaparece, não em palavras, mas na lembrança. Porque mesmo sem estar presente nos momentos finais, podemos imaginar que ela orava, que ela esperava, que ela acreditava que, de alguma forma, o filho voltaria à sua essência. E ele voltou, com os olhos arrancados, humilhado, preso. Sansão clamou a Deus uma última vez, e em sua morte destruiu mais inimigos do que em toda a sua vida. A promessa não falhou. Mesmo após erros, Deus cumpriu o que disse, e é impossível não pensar na mãe que o gerou, o criou, o consagrou e esperou em silêncio.
Quantas mães vivem essa espera hoje? E quantos filhos ainda não perceberam que são respostas de oração de uma mulher sem nome? Voltamos nossos olhos àquela que moldou um profeta com a sabedoria de uma verdadeira pedagoga espiritual. Elizabeth, mãe de João Batista. Ela também era estéril e já idosa quando recebeu o anúncio do anjo Gabriel. Mas seu ventre, considerado morto, foi despertado pelo poder divino. João foi o arauto, a voz que clamava no deserto, o elo entre os profetas e o Messias. E tudo começou com uma mulher esquecida, escondida, mas cheia do Espírito Santo. Elizabeth foi prima de Maria, e ao se encontrarem, seus ventres se comunicaram. João saltou no útero de sua mãe, reconhecendo a presença do Salvador em Maria. Essa cena silenciosa e profunda revela algo sobre a maternidade espiritual. Os filhos não apenas escutam o que dizemos, eles sentem o que carregamos. O que você tem gestado em seu interior? Dor, medo, ou fé, esperança, propósito? Elizabeth ensinou João a viver no deserto, longe das distrações. Preparou-o para uma vida de renúncia. E ele foi fiel até a morte. O preço foi alto, mas a missão foi cumprida. Você já pensou quantas mães estão por trás de grandes líderes espirituais, mesmo sem jamais subirem em púlpitos? Entre as sombras da dor e os clarões da fé, ecoa a presença silenciosa de uma mulher cuja maternidade ultrapassou os limites da carne e do sangue. A mulher que acolheu, que ensinou, que guiou, mesmo sem ter gerado. A Bíblia está repleta dessas figuras. Mulheres que assumiram filhos espirituais, que cuidaram de órfãos, que se tornaram mães de multidões sem jamais terem passado por um parto. O que define, afinal, uma mãe? Sara, por exemplo, esperou até a velhice para ver o cumprimento da promessa. Riu quando ouviu que teria um filho, mas sua incredulidade foi vencida pela fidelidade de Deus. Abraão seria pai de nações, mas foi no ventre estéril de Sara que essa promessa tomou forma. Como não ver nessa história o poder de um Deus que escolhe o impossível para realizar o eterno? Sara representa aquelas que já não acreditam mais, que desistiram de sonhar, mas que são surpreendidas no tempo exato. Quantas Saras vivem hoje aguardando um milagre sem sequer ousar esperá-lo? E então, a grande conclusão se aproxima como um sussurro que corta a noite. O papel da mãe na Bíblia é, em essência, o papel da humanidade diante de Deus. Gerar, nutrir, proteger, entregar. Cada mulher mencionada, Maria, Ana, Joquebede, Noemi, Rebeca, Elizabeth, a Ciro-Fenícia, carrega em si não apenas a dor e a beleza da maternidade, mas a profundidade da fé, da entrega e da obediência. São mulheres que mudaram o mundo de forma silenciosa, entre lágrimas, orações e sacrifícios que poucos viram, mas que o céu jamais esqueceu. Talvez você, ao ouvir essas histórias, tenha lembrado da sua própria mãe, ou talvez esteja pensando na ausência dela. Talvez sua mãe tenha falhado, ou talvez tenha sido uma heroína anônima. Talvez você seja mãe ou deseje ser. O fato é que a maternidade é uma das formas mais poderosas de revelação divina. Não porque seja perfeita, mas porque é constante. Porque ama mesmo quando não é amado de volta. Porque acredita, mesmo quando tudo diz para desistir. O que essas mães bíblicas nos ensinam? Que o amor é maior do que a lógica. Que a fé ultrapassa os limites da dor. Que mesmo quando tudo parece perdido, uma mulher decidida, de joelhos no chão, pode mudar o destino de uma nação. A maternidade na Bíblia é mais do que um papel biológico. É um ministério, um chamado, uma missão que começa no ventre, mas não termina jamais. E agora pergunto a você que ouviu até aqui, qual dessas histórias falou mais alto ao seu coração? Em qual delas você se viu?
Você reconhece a mão de Deus nas lágrimas da mulher que te criou? Ou talvez sinta que Deus está escrevendo uma nova história através de você? Se essa história tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.